Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal. O que é o comentário técnico semanal, já que eu estou voltando a trazer ele aqui para o TradingView? Eu observo para alguns ativos quais fatos técnicos tivemos com o encerramento da semana e o que eu vou observar para a semana que vem. Não está ligado a trade, está ligado aqui ao entender o contexto desses ativos, porque me ajuda a explicar outras coisas. Por exemplo, aqui o S&P. Eu tenho inclusive publicações aqui no TradingView, vou deixando as ideias relacionadas, que eu venho há meses já otimista com o S&P. Defini aonde eu acho que vai estar errado e também comentei que uma coisa que eu não estava considerando nos meus cenários é uma lateralização do S&P. Por quê? Porque ele não veio até ainda os 4.300 e ele está com muita dificuldade de passar essa região aqui dos 450 a 4.200. Essa semana eu gostaria de ter visto ele ter fechado aqui para cima, ele não fechou aqui no gráfico diário. Tá? Essa região ela é uma região aqui de agosto de 2022 pelo gráfico diário, né? Veio aqui em janeiro e tá um pouco de dificuldade de passar. O que eu quero ver essa semana? Se realmente vai passar e vai vir aqui nos 4.300, que tem inclusive projeção. Aqui pelo gráfico semanal a gente tem projeção. Qual é a projeção? Nós temos uma pernada de alta, uma correção aqui em média de 21, em 38% de FIBO. A projeção joga em 4.280, que é perto dos 4.300, que é onde eu espero que ele vá. Se ele não consegue fazer isso essa semana, eu vou dando cada vez mais peso para o meu cenário lateral. E que cenário lateral seria esse? Ele ficar trabalhando entre 4.200 a 3.800, vamos botar aqui, e trabalhar nesse range aqui, tá? Ah, perdeu aqui embaixo, bom, aí esquece a alta do S&P, foi, né? Aqui, inclusive, eu chamo de death zone aqui, né? O fim disso. A gente pode até antecipar isso, né? Tem uma LTA aqui, se ele perder, pode ser uma antecipação disso. Mas, por enquanto, pode ser um cenário lateral, ok? Então é isso que eu estou observando. Ah, ele fechou levemente acima aqui dos candles anteriores. É uma pequena sinalização, um pequeno fato técnico. Ah, ele fez um fechamento aqui, só não confirmou, pode confirmar na segunda no gráfico diário. Sim. Ah, temos aqui a nuvem de Shimoku. Inclusive eu tenho uma frase gravada já há bastante tempo. Acho que isso final de 2022 que eu escrevi isso aqui no gráfico. Que se ele rompesse a nuvem de Shimoku, seria a minha sinalização que realmente ele engatou essa alta. Por quê? Se ele chega a 4.300 e depois passa, ele, cara, está perto das máximas. Né? 4.500, 4.800 ele pode vir testar. Então, para mim, isso aqui é uma região muito importante e isso aqui pode ser um sinal. Alguém pode falar assim, ah, mas ele rompeu, né? Passou a linha ali. Pelo jeito que ele rompeu, eu quero ver uma confirmação disso. Eu quero um fechamento aqui para cima. Aí eu vejo que rompeu. Senão, para mim, isso aqui é só uma região da nuvem de Shimoku. Eu não posso ser preciosista para dizer que isso aqui é a linha 450 fechou para fora, pronto, tá perdido. Por quê? Porque tem que ir um pouco mais acima. Isso aqui é uma região de preços. Tá? Então, isso que eu estou observando para essa semana do S&P. Eu já queria ter visto ele ter passado os 4.200. Tá difícil. Não passou, então pode ser que entre para um cenário lateral. Então eu vou estar observando isso já no início da semana. Né? Tem questões aí super importantes na agenda e uma delas é a questão do teto da dívida americana, que ainda não se chegou num acordo. Né? Como o Biden está lá no G7, deu uma esfriada, porque ele trouxe para ele a negociação e com os republicanos deu uma esfriada. Tem a previsão aí, tem uns jornais falando que vai ter uma ligação do Biden com o líder republicano para ver se eles chegam em algum lugar, porque é para o dia 1º de junho não ter mais dinheiro aí para pagar as contas e os Estados Unidos aí começar a atrasar. Então, vamos ficar atento nesse assunto, vamos ver se desenrola isso. Quando eu vou para o Nasdaq, tá? Que fato técnico eu tive nessa semana? Cara, o Nasdaq passou reto por essa região aqui, ó, que era uma resistência anterior. Passou reto. Né? Eu vinha vendo o Nasdaq com alguma divergência aqui no índice de força relativa, ou seja, topos ascendentes no preço com topos descendentes no índice de força relativa. Mas um desses topos descendentes no índice de força relativa não estava numa região de sobrecompra. Aí ele passa aqui e entra para uma região de sobrecompra. Não tem mais a divergência aqui, tá? No gráfico diário.
mas ele passou reto. O que eu quero ver aqui? Passou inclusive Ishimoku, se ele vai se sustentar e vai confirmar isso essa semana. Inclusive está até um pouquinho longe aqui, tá? De médias. Então quero ver se ele vai realmente ele passou reto, se ele confirma que ele vai se sustentar acima desses preços, que isso não é algum tipo de exagero. Índice dólar estava quicando aqui no 101, eu tinha uma grande dúvida sobre essa região, não passou e está subindo. Cruzou média de 21 com a de 50, está trabalhando acima da média de 50 aqui no gráfico diário, mas no gráfico semanal está em linha com a de 21. Quero ver se essa semana passa ou não passa aqui. O índice dólar, eu venho há muito tempo observando isso, que é o seguinte, tem duas brigas aqui, né? Uma de longo prazo e uma de curto prazo. A de longo prazo é um desenho para cima, né? O índice dólar subiu acentuadamente, ou seja, muito rápido e teve uma correção. Quando houve essa correção, aí começou a se acumular fatos de prazos menores, indicando o índice dólar para baixo, né? Cruzamento de média de 21, da de 50 abaixo da de 200, preço trabalhando abaixo da de 200, enfim. Inclusive, poderia até o preço vir na média de 200, que talvez ele não perdesse esse desenho de alta de longo prazo. Mas ele parou aqui no 101, quicou aqui em cima e está subindo. Então, eu estou observando isso. Ele vai se sustentar aqui para cima. Temos umas LTBs aqui que ele pode querer romper ou vir aqui em nuvem de Ishimoku. Então, estou observando isso nessa semana. Se não é só uma correção, né? Fez uma pernada para baixo, tentou passar, não conseguiu, vai voltar, sei lá, 61 aqui, vai pivotar para vir de novo, aí perde o 101, e aí eu vou ver como é que ele se comporta na média de 200, ou não, ele vai começar a acumular fatos técnicos para cima. Fatos técnicos para cima. Por exemplo, né? Vim aqui querer romper a LTB, fecha acima da média de 21, começa a aproximar da de 50 e daqui um pouco ele volta para retestar isso aqui, porque esse desenho que ele fez aqui ainda não foi completamente desmontado. É mais ou menos a mesma situação para os Treasuries. Tá? Os Treasuries também tem um desenho acentuado para cima que está intacto ainda, perdeu em prazos menores, com cruzamentos de média, mas ele se aproximou aqui de uma LTA de maior prazo, tá? Formada aqui por esses fundos de dezembro de 21 e março de 2022. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E ele, né, vem aqui se aproximando há várias semanas e não perdeu essa LTA. Essa semana ele fecha acima da média de 21, tá? Aí nós temos algumas coisas, né, que eu quero observar essa semana. A média de 21 estava se aproximando da de 50 aqui no semanal, podia ser o cruzamento para baixo e ele perderia a LTA. Fechou a semana acima os preços e apontando a média para cima. Eu quero saber o que vai se sustentar essa semana. Se ele para cima ou vai reverter isso aqui e vai vir aqui, né? Pode ser que ele feche em linha com a média de 50 e a de 21 comece a apontar para baixo, se aproxime. Né? Pode ser que ele feche aqui para baixo, se aproxime de romper a LTA, né? Ou ele realmente rompa essa LTA e aí ele tem um mergulho mais profundo. Mesmo ele tendo esse mergulho mais profundo, tá? Dado o desenho que ele tinha anteriormente, ele não perde completamente o seu desenho de alta de longo prazo. Então vamos estar atento a isso. Ele subiu muito rápido, né? Tem toda uma questão, agora o aperto das condições financeiras dos Estados Unidos já foi o suficiente, a inflação parou de subir, né? Ainda está estabilizando num patamar alto, mas no futuro vai baixar. E tem quem acredita que isso já vai acontecer e os juros podem já começar a pensar nisso, ou não, né? Que a gente vai precisar de mais evidências da inflação, e aí depois eu vou falar sobre commodities. Bolsa brasileira tá bem difícil, tá? Vinha construindo argumentos para cima, perdeu os argumentos para cima, construindo argumentos para baixo, começou a perder os argumentos para baixo, tá? Tá uma briga, tá? Tem fluxo financeiro, fluxo estrangeiro que entrou e sustentou parte desse movimento, até pensando numa alocação global, né? O Brasil ainda, querendo ou não, tem uma certa estabilidade, então trouxe esses recursos para cá. Agora a gente está vendo um pouco, talvez, do investidor local voltando, até porque historicamente várias ações brasileiras estavam em patamares baixos, mas depende do que se olha para frente, né? O que vai ser a economia brasileira para frente. Tem várias incógnitas, tem muita coisa que pode acontecer, inclusive fazendo toda a lição de casa certinho, o cenário externo pode nos prejudicar. Então tá bem complicado e isso está aparecendo aqui, que tem movimento para baixo, tem movimento para cima. Pensando num prazo mais longo para acreditar
que a gente vai ver essa bolsa para cima, para mim, precisaria estar acima aqui dos 118, tá? Que seria aqui os limites desses topos descendentes, tá? Desses fundos descendentes aqui, né? Botando aqui num canal, seria o rompimento aqui. Tá longe, né? Tem bastante para andar aqui da região. Talvez rompendo aqui Ishimoku para cima seja um sinalzinho. Essa região aqui que tem essa linha, essa LTB, para mim ela é importante. E a bolsa chegou nessa região aqui. Ah, tem um fechamento acima da linha, mas observe que tem essa outra linha inclinada. Ó, nós temos um fechamento, deixa eu desenhar isso aqui para ficar mais claro. Um desenho aqui, né, fez acima, mas nós temos uma LTA que perdeu e funciona como uma linha de tendência central. Então, não acho que está resolvido isso aqui ainda não. Por que eu acho tão importante essa linha? Tá? Vê que a gente tem 4 candles aqui fora, né, negociando fora dessa linha aqui. Fecharam para dentro, mas negociaram fora, acima dessa linha ali, batendo cabeça no 122. Quando eu ponho num gráfico de 2 semanas, a gente observa que tem um candle rompendo, batendo no 122 e depois falta de confirmação. Tá? Então, para mim, é importante. Isso aqui era uma linha importante, ele conseguiu passar por um momento, mas ele não se confirmou acima. Então, para mim, a região do 122 é importante. E aí eu quero observar o que vai acontecer essa semana, se ele vai se sustentar. Se ele se sustenta aqui para cima, ele vai ter feito fechamentos acima da nuvem de Ishimoku e ele começa a construir realmente uma vontade de passar o 119 e depois enfrentar o 122. Tá? Então começa a acumular mais fatos. Aí a gente vai dar uma olhada aqui um pouco em médias. Tá? Média de 50 se aproximando da de 200 para cruzar. Faz 3 semanas que a bolsa sobe, tá? Aproximou e não cruzou, inclusive está apontando média de 21 para cima. Eu quero ver como é que vai fechar essa semana em relação a este assunto aqui de médias. Então não está fácil o cenário da bolsa. Pode ser que ainda vá para baixo, tá? Não está tudo resolvido. Tá? E pode ser que realmente vai engatar, vai começar a acumular fatos técnicos e vai para cima, passar os 122, quem sabe retestar máxima histórica. O dólar que estava mais travado, dentro dessa lateralização grande, rompeu, tá? Tem desenho técnico para ir mais para baixo, projeção para jogar nos 4.800, que não foi. E ele fez uma coisa essa semana que foi o seguinte, ele retestou essa mínima aqui, ó, de abril e subiu. E fez um fechamento acima da média de 21 do diário. O desenho mais longo, o rompimento aqui, indica para baixo. Inclusive a média de 21 está quase cruzando a de 200. Mas eu até coloco aqui como uma região de oportunidade fora da questão técnica, tá? Pensando, né, no que pode acontecer com o Brasil, com o mundo, com várias coisas, eu não consigo, não se encaixa para mim que o dólar vai se manter em patamares mais para baixo, como a projeção sugere aqui mais longa. Retestar essa mínima de 4.640, 4.450 e vai ficar nesses patamares. Tá? Tem uma LTAzinha aqui, eu acho que isso aqui é região de oportunidade, mas daí não é. Aí não estamos falando de questão só de trade, né? Nós estamos falando de questão de alocação de carteira, oportunidade para te dolarizar parte da tua carteira de investimentos em dólar. Né? Eu vejo isso. Tem sido terrível para quem tem aportado, porque se a gente pensar pelo custo de carrego comparando com o CDI, né, o dólar tá ruim de carregar. Mas eu vejo dessa forma. Mas tecnicamente ele tem desenho para baixo. O que eu vou estar observando essa semana? A continuidade disso. Né? Essa semana ele bateu aqui e subiu, fechou acima da média de 21. Vai se manter aqui, vai começar a subir, vai vir aqui de novo nos 5,90. Vai cruzar essa média de 21 de 200, vai confirmar que realmente cruzou, né? Ou seja, se manter abaixo, ele vai vir fechar a semana aqui de novo acima da média de 200. Pode vir aqui, ó, 5,120. Aí ele fecha acima da média de 50 do diário, acima da de 200 do semanal e provavelmente só na abertura do candle a média cruza. Mas esse cruzamentinho, sem o preço estar corroborando, pode ser só, né, um falso cruzamento para subir. Enfim, vamos ver como é que vai essa semana. Tenho essas dúvidas. Tecnicamente está mostrando isso. Né? E aí entra até uma outra visão, porque não é só eu que estou vendo isso, tem outras pessoas que estão vendo isso. Dólar para baixo,
oportunidade de dolarizar, aproveita o fluxo que está empurrando a moeda para baixo, o juro real no Brasil que está ajudando a também trazer atratividade para o real para fazer dolarizar parte do patrimônio. É isso. Vamos falar um pouco de commodities. Tá ligado lá nos assuntos dos treasuries, inclusive do índice dólar. E eu observo bastante aqui, eu vou relembrar aqui porque a gente está voltando a fazer comentário semanal aqui no TradingView, do Bloomberg Commodity Index, tá? Que é um índice, é uma cesta de commodities medida pelo Bloomberg. Tem bastante peso petróleo, ouro, tem os grãos, tá? E eu observo ela para ter uma febre da temperatura geral aí de commodities e se elas podem voltar a se acelerar, porque tem desenho para se acelerar, ó. Subiu rapidamente, como subiu o índice dólar, como subiu os treasuries, como subiu o petróleo. Tá corrigindo, não perdeu esse desenho ainda, tá? Perdeu algumas regiões importantes, mas eu comecei a ver aqui que eu acho que pode ser uma cunha. Tá? Então eu vou estar observando isso essa semana, onde é que fecha, se permanece, se vai vir aqui os 97 da projeção, se vai vir os 94, média de 200, ou se volta a se acelerar, rompe essa cunha para cima e é um movimento para cima com média fechando acima da média de 21 semanal. Porque quando eu olho para o petróleo, tá, eu também tenho publicação no TradingView falando sobre isso, o petróleo tem algumas teses, alguns players falando de uma tese, e parte dessa argumentação se perdeu porque era final do ano passado, era a possibilidade da retomada da China no pós-Covid com uma grande aceleração. A gente viu que não está sendo tão acelerado assim e, né, mesmo com cortes de membros da OPEP, o preço do petróleo não subiu. Tá? Mas não está morto isso. Tecnicamente não está morto. Por quê? Porque ele vem aqui na média de 200, né? Mesmo caso, subiu rapidamente, corrigiu, reversão de solavanco, corrigiu, tá? Mas ele vai perder esse desenho mesmo se ele começar a fechar abaixo da média de 200 semanal. Ele ainda tem chance de quê? Cruzar média de 21 para cima, né? Tem essa região aqui dos 83, ó, mais importante ainda do que essa dos 85, tá? Tá bem desenhado aqui na nuvem Shimoku, e começar a se acelerar para cima, e tem espaço para andar aqui, ó. Tem espaço para vir aos 92, depois retestar essa LTB às 97, então tem espaço para andar, tanto no West Texas quanto no Brent. O Brent fica até mais bonitinho aqui, ó. Rompimento de LTB se passar aqui para cima, ó. Aqui nos 83 ele já rompe, tá? Então tô de olho nisso, porque commodities voltando a acelerar vai impactar o restante, ou realmente a gente vai definir que commodities é para baixo, que a inflação vai estar controlada, tá? E que tem espaço para cortes de juros e tem espaço aí daí para as ações andarem. Legal? Então, essa é o comentário técnico semanal. Eu já coloquei um pouco de teses, falei um pouquinho a mais, tá? Mas é sempre observar como fechou a semana e o que eu quero observar para a próxima semana desses ativos aí. Obviamente que eu estou olhando o Brasil, mas eu estou olhando aqui o mundo, né? Principalmente Estados Unidos aí, um pouco de commodities, né? Dificilmente a gente talvez vê a Europa indo muito bem se a bolsa americana está indo muito mal, né? Acho que a gente não até teria que investigar historicamente se já tivemos isso, uma discrepância muito grande. Geralmente a gente pode medir a temperatura pelas bolsas americanas, né? Obviamente observando o contexto de cada economia. Legal? Era isso, né? Esse vídeo, né? Deixa teu boost aqui. Acho que esse vídeo também talvez esteja no canal do YouTube do TradingView. Então deixe o seu like, deixe o seu comentário e um grande abraço. Até o próximo comentário semanal no final de semana que vem.